carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Versículos... Vamos ler de 1 ao 7. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Macedônia e na Acaia. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Eu acho muito interessante esse texto, e especialmente quando nós fazemos uma comparação da igreja de Tessalônica com a igreja de Corinto. Nós vemos o apóstolo Paulo, capítulos 16 a 18, de Atos, na sua segunda viagem missionária. Ele tenta pregar o evangelho na Ásia, juntamente com Silas, Timóteo e certamente Lucas, e o Senhor não permite. O Espírito Santo o impede, e ele tenta ir para a Bitínia, e o Espírito Santo novamente o impede, então em Troade ele tem um redirecionamento. Deus o redireciona e o leva para o outro lado do mar Egeu, e ali, no capítulo 17, nós vemos Paulo então pregando o evangelho na cidade de Tessalônica. Tessalônica é a capital da província da Macedônia, que está ao norte da Grécia. Segundo Atos 17:2, Paulo passa 3 sábados pregando o evangelho lá em Tessalônica. Nós não sabemos exatamente quanto tempo ele ficou, mas o texto fala de 3 sábados apenas em Tessalônica. A Tessalônica é aquela cidade privilegiada, né? Cidade reconhecida pelo Império, tinha um porto, uma entrada e saída do comércio entre Roma e Ásia Menor. Era uma cidade estratégica, mas Paulo passa ali 3 sábados pregando o evangelho, e nós sabemos que nasce a igreja dos irmãos tessalonicenses. Paulo segue viagem, capítulo 18, ele está em Corinto, e de acordo com o versículo 11 desse capítulo, Paulo fica ali 1 ano e 6 meses, 18 meses, em Corinto. Surge a igreja dos irmãos de Corinto. Cerca de 1 ano e meio a 2 anos depois, ele escreve provavelmente o primeiro documento do Novo Testamento, que é essa carta, 1 Tessalonicenses. E ele escreve para aqueles irmãos de Tessalônica, onde ele esteve 3 sábados pregando o evangelho, e ele diz no versículo 7 que esses irmãos se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Acaia é a província do sul da Grécia, cuja capital é Corinto. Está se referindo aos irmãos de Corinto e redondeza. Quando ele escreve quase na mesma época, talvez 2 anos depois de ter saído de Corinto, ele escreve para os irmãos de Corinto, na sua primeira carta, ele fala que aqueles irmãos eram carnais, eram imaturos na fé. Eram como crianças espirituais, principalmente porque tinha divisão entre eles. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, sou de Cristo, e assim por diante. Olha que coisa interessante. O apóstolo passa 18 meses ensinando aquele povo, fortalecendo a sua liderança, evangelizando os irmãos de Corinto, lá do sul da Grécia, e aqueles irmãos se tornam, depois de 2 anos, continuam como imaturos na fé. E nós sabemos que não foi apenas durante esses 2 anos, porque a segunda carta aos Coríntios, que sabemos provavelmente foi a quarta carta, vários anos depois, continuamos vendo uma igreja imatura, né? Porém, a igreja de Tessalônica, onde ele passou pouco tempo,
uma igreja que se tornou modelo, não apenas para o norte da Grécia, para os irmãos da Macedônia, mas também para os irmãos da Acaia, de Corinto e da Acaia, no sul da Grécia. Tornou uma igreja modelo, uma igreja referente, de referência para toda aquela região da Grécia. Onde está a diferença? O que houve para duas igrejas se tornarem tão diferentes? Eu creio que está no versículo 3, a resposta, quando ele diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. A igreja de Tessalônica foi uma igreja que, pela graça de Deus e pela obra do Espírito Santo, desenvolveu as virtudes da fé, da esperança e do amor. E na teologia de Paulo, esses três elementos, essas três virtudes, elas são centrais. Paulo fala sobre esses três elementos dessa forma em Romanos, Paulo fala sobre em Gálatas, Paulo fala em Efésios, Paulo fala em Colossenses, fala em 1 Tessalonicenses, fala em 1 Coríntios, e Pedro também cita na sua primeira carta essas três virtudes, a fé, a esperança e o amor, como pilares da vida cristã. E parece que a igreja de Tessalônica desenvolveu esses pilares, se fortaleceu nesses três elementos da fé, nesses três alicerces da fé cristã, a fé, a esperança e o amor. E por ter desenvolvido essas virtudes, a teologia católica chama de virtudes teologais, né? Eu chamo de virtudes essenciais. Por ter desenvolvido essas virtudes essenciais da vida cristã, aquela igreja se tornou forte, e não apenas forte, mas ela se expandiu e se tornou referência para todos os irmãos da Grécia. Meus irmãos, como esses três elementos são caros e necessários para o nosso tempo. Como os elementos, as virtudes da fé, da esperança e do amor são necessários para o nosso ministério, tanto aqui numa cidade quanto nos lugares mais distantes da terra. Esses três elementos do cristianismo, da fé, do evangelho, eles são centrais, cruciais e são interessantissimamente falando, aí ficou estranho, né? De forma muito interessante, esses três elementos, eles são tremendamente atuais. São atuais, são para hoje. Vejam bem, nós vivemos no meio urbano, aqui nas nossas grandes cidades, seja lá o nome que queira dar. Lyotard chama a nossa cultura de pós-moderna. Zygmunt Bauman prefere dizer que nós vivemos na modernidade líquida. Lipovetsky diz que é na hipermodernidade, seja lá o que for, qual o nome que se dê para a cultura contemporânea, ocidental, urbana, vamos chamar de pós-modernismo. Nós vivemos em um ambiente de extremo desconforto enquanto cristãos. Daí o tema dessa conferência ser muito acertado, missões além do conforto. Nós falamos ontem acerca da zona de desconforto do missionário em diferentes áreas da vida, sua vida pessoal, mas do ponto de vista sociocultural, nós vivemos também um ambiente de desconforto. E o que nós vivemos hoje é resultado de uma série de processos históricos, de movimentos históricos, em parte resultado desses movimentos históricos. Nós temos século XVII, século XVIII, o movimento racionalismo, que tenta reduzir a verdade ao crivo do raciocínio humano. Eu creio que foi um ataque orquestrado à fé, porque a fé não cabe no raciocínio humano, não pode ser reduzida ao crivo do raciocínio humano, ela vai muito além. O movimento racionalista não teve total êxito, novamente trocadilho, né? Total êxito, mas deixou as suas marcas e as suas heranças. E na sequência, século XVIII para o século XIX, vem o cientificismo, que na linha do racionalismo tenta reduzir a verdade ao experimento, ao laboratório, ao método científico. E eu creio que esse foi um ataque direcionado
e orquestrado a ideia de Deus como revelação das Escrituras. Porque o Deus revelacional, ele não cabe no laboratório, não pode ser medido, conferido no método científico. O cientificismo também não teve grande êxito, mas deixou as suas marcas e as suas heranças que estão presentes até hoje na nossa sociedade e às vezes entre nós. E mais recentemente, nós somos então atacados pelo secularismo, que tenta reduzir a fé ao âmbito privado, tenta tornar as manifestações públicas de fé, especialmente a fé mais institucionalizada, como inadequadas. E se o racionalismo foi um ataque à fé, e o cientificismo um ataque à ideia de Deus, o secularismo é um ataque à ideia de igreja. Igreja, porque a igreja expressa uma fé coletiva, e muitas vezes com dogmas e instituições. Também nós sabemos que esse movimento não foi tão vitorioso, e não tem sido tão vitorioso de forma plena, mas o impacto nós sentimos. Nós sentimos, não apenas o impacto, mas nós sentimos, às vezes nós somos influenciados por esses movimentos anti-Deus, anticristãos. Eu creio que de maneira mais prática, tem alguns elementos que se manifestam como subprodutos desses processos, desses movimentos, desses pensamentos, dessas ideologias. Um deles, e talvez o que causa mais dano na nossa sociedade, e influencia às vezes negativamente a igreja, e às vezes alcança o campo missionário, é o hedonismo. É o hedonismo. O hedonismo que se orienta pelo homem, centraliza o homem, e que leva uma sociedade a se tornar utilitarista, buscar a sua autorrealização, ataca e fragiliza os relacionamentos, torna uma sociedade individualizada, egocêntrica e antropocêntrica, coloca o homem no centro do universo. Como nós bem sabemos, o hedonismo ele pode ser resumido na expressão eu mereço ser feliz. Seu maior valor é o eu mesmo, e o resultado é o que eu já falei, que é a centralização do homem no universo. Toda vez que Deus é tirado do centro, o homem ocupa o centro do universo. E quando o homem ocupa o centro do universo, ele passa a pensar que tudo orbita em seu redor, em torno de si. Ele passa a ser o centro, quer ser o centro das atenções, quer ser o centro das realizações, ele quer se autossatisfazer, e isso é hedonismo. Quando eu olho para esse texto, eu vejo como que esse texto é atual, porque a resposta, a cura, o antídoto, aliás, para o hedonismo é o amor. Não é verdade? E não é apenas um amor banal. O texto diz que a igreja de Tessalônica tinha um amor abnegado, fala da abnegação do vosso amor. Um amor que não é voltado para si mesmo, mas que é direcionado para o outro. Naturalmente, um amor que é direcionado primeiramente para Deus, e em consequência para o outro. Eu creio que somente uma igreja que é marcada por esse amor abnegado consegue fazer frente a essa cultura tão fortemente hedonista que nos cerca, que busca a autorrealização. Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 4, ele fala daqueles que são mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Lá aparece a ideia de hedonismo, né, no texto bíblico. E amigo dos prazeres ali pode ser traduzido também como amante amante dos prazeres ou ávido por autorrealização, ávido por satisfação. Uma cultura, uma sociedade, pessoas que vivem em torno de buscar realizar a si mesmos, satisfazer a si mesmos.
E o elemento bíblico que é diametralmente contra esse modo de pensar, esse padrão de pensamento, é o amor. E é o amor abnegado. O pastor Zé João mencionou aqui várias vezes um textozinho que eu escrevi recentemente, porque quando eu ia para o campo missionário, há 13 anos atrás, eu ficava me perguntando, qual será o maior desafio do campo missionário para mim? Então eu pensava inicialmente, vai ser a alimentação. Eu sou daqueles que comem com os olhos. Minha filha de 10 anos conseguiu me descrever bem o meu perfil em relação à culinária, à comida. Ela diz que eu sou cheio de nhen com comida. Sabe o que significa nhen? É isso aí, nhen mesmo, né? Come com os olhos. E eu pensava, bom, aquela comida indígena meio complicada, mal feita, desculpa, né? Assim, não feita nos meus modos, né? Sendo mais ético aqui. Não feita nos meus modos, não passando pelos meus critérios de higiene e assim por diante, né? Talvez vai ser muito difícil. Mas, rapaz, depois de um tempo lá, a gente acostuma, né? E com alguns meses depois, eu já tomava chibé na cuia. Chibé é água com farinha, só isso, né? É o cafezinho lá do Alto Rio Negro, é o cafezinho. Todo mundo gosta de tomar o chibé. Minhas crianças adoram, elas mesmas fazem chibé e tomam. Põe água, põe farinha e você toma. O detalhe é que na aldeia, o chibé é sempre coletivo e na cuia coletiva. Todo mundo toma na mesma cuia. A boa notícia é que o visitante sempre tem o privilégio de ser o primeiro a se servir. A má notícia é que nunca acaba na primeira rodada. E não param de tomar enquanto não acaba. Então você é o primeiro, depois você toma de novo, na segunda, terceira vez a cuia já está assim, babada, sabe? Aí você tem que dar uma neutralizada assim entendeu? E às vezes do lado tem um amigo indígena desprovido de dentes, e do outro lado tem outro amigo com TB, ou algo assim, e paciência, né? Paciência. Depois de uns meses você toma, até esquece disso. Besteira. Eu pensei então assim, o mais difícil vai ser eu até pensei que eu ia ter muita dificuldade em dormir em redes. Eu tenho um processo meio de labirintite, eu fico meio tonto. E aqui em Minas, eu não conseguia ficar numa rede, nem para descansar depois do almoço, porque eu ficava tonto. Rapaz, não vai dar certo esse negócio. Mas sabe, hoje eu durmo em rede, eu prefiro dormir em rede quando estou na aldeia, acostumei mesmo, não é pesaroso para mim. A gente acostuma, se adapta, o ser humano tem uma capacidade de adaptação incrível. Eu pensei, o mais difícil vai ser aprender uma língua. Como o pastor falou, eu sou surdo de fato. 100% surdo do ouvido direito desde os 10 anos de idade. Em alguns momentos eu pensei, como é que Deus manda um surdo aprender língua? Né? Mas, rapaz, com um pouquinho de esforço, fazendo linguística lá no CLM, e pegando um conhecimento, uma técnica ou outra assim, de repente você percebe que, como eles dizem lá, está entrando, né? Está entrando. Quando começa a estudar a cultura, aí você pensa, é um monstro que vai me engolir a qualquer momento, de tão complexo que é a cabeça do povo. Mas também com a convivência, a longa convivência entre eles e tal, com consultoria, orientação, leitura, de repente aquele mundo confuso e caótico começa a fazer sentido. E de repente você está entendendo pelo menos o necessário da cultura para você comunicar o Evangelho. Agora, comunicar o Evangelho não é fácil. Comunicar o Evangelho é difícil em qualquer lugar. Porque, inclusive aqui, você fala a mesma língua, você tem a mesma cultura, mas nem todo mundo comunica bem o Evangelho aqui. Não é verdade? Inclusive, nem todo pastor comunica bem na sua própria cultura, língua e ambiente. Então, o fato de você aprender uma língua e de você compreender uma cultura e até de você ter um bom conhecimento da Bíblia, não significa que você vai ser um bom comunicador do Evangelho. Não é? É outra história. Aí, o negócio foi difícil para mim. Eu lembro que nas primeiras turmas do CFM que eu lecionei, 2008, 2009, eu iniciava os meus modos dizendo que a comunicação no meio, no ambiente transcultural é o desafio por excelência. É porque eu estava vivendo aquilo, né? Mas passado um tempo, não é que a coisa começa a acontecer? E pela graça de Deus, você comunica até meio truncado, mas o povo começa a entender e as coisas vão entrando e essa barreira é rompida. Chegou um momento que eu tive outra conclusão. A minha penúltima conclusão foi que o maior desafio no campo missionário é enfrentar as mazelas do nosso próprio coração. Esse é um desafio terrível. Quando você percebe que os elementos da cultura te confrontam, que as circunstâncias de onde você está, do campo, talvez da igreja, do conselho, são circunstâncias que te deixam em desconforto, não é?
te deixa em desconforto. E quando você se dá conta que Deus começa a usar as circunstâncias, como foi o caso de Jonas, começa a usar as circunstâncias para nos libertar de nós mesmos. Rapaz, esse negócio é confrontador. Eu falei várias vezes que o maior desafio, eu até escrevi um artigozinho e citei isso um dia, que o maior desafio no campo missionário é enfrentar as mazelas do seu coração. Aí, por último, eu cheguei a outra conclusão, e eu estou até com medo de escrever de novo, né? A minha última conclusão é diferente. Por último, eu cheguei à conclusão que o meu maior desafio no campo missionário realmente é amar. É amar. E eu não me refiro a amar o povo, porque todo povo perdido é perdido, viu? A gente pensa assim, o indígena lá no meio da floresta, sem contato com o branco, uma cultura harmônica, que vive em harmonia com o seu meio, com o mundo espiritual, com o ambiente, não depreda a natureza, preserva tudo, que coisa linda, vai lá. Rapaz, coração sem Jesus é coração sem Jesus em qualquer lugar. Não se engane, não é simples. Mas eu não me refiro a amar um povo perdido. Nem me refiro a amar uma equipe, que Deus nos abençoa com a equipe e usa também a equipe para nos burilar, né? As circunstâncias, os colegas que pensam diferente, que têm perfil diferente. Deus coloca o quadrado no meio de redondos. Deus coloca os esféricos no meio dos cúbicos, para quebrar a quina dos cúbicos e achatar um pouco os esféricos. E às vezes Deus casa um quadrado com um redondo, né? Então, os relacionamentos é um meio de graça, né? Para Deus investir em nós. Mas eu não me refiro a amar a equipe. Eu me refiro mesmo que o grande desafio é amar a Deus. É amar a Deus de tal forma que eu ame tudo aquilo que Ele ama e que eu deteste tudo aquilo que Ele detesta. Esse é o grande desafio no meu entendimento, o grande desafio da vida, não apenas do campo missionário. Porque se eu amar a Deus com todo o meu ser, eu vou amar e vou servir o perdido, mesmo ele sendo instrumento de Deus para me tratar. Se eu amar a Deus com todo o meu ser, eu vou amar a equipe, eu vou amar as pessoas, eu vou amar a minha esposa com todas as diferenças que ela tem, limitações que ela tem, e com as questões não tratadas do colega, da esposa, do filho, da liderança, dos liderados, coisas não tratadas que são usadas por Deus para me tratar. Ainda assim, terá amor se eu amar a Deus. Esse, para mim, é o grande desafio. Pois bem, esse é o nosso grande desafio também nessa sociedade hedonista. Não é? Porque a nossa cultura, que nos influencia, e nós recebemos heranças, ela diz, você merece ser feliz. Você precisa se amar. Precisa se amar. E às vezes quando nós estamos abatidos, às vezes estamos abatidos por competição, por achar que o outro é melhor do que eu, ou porque o outro me criticou, e a gente às vezes busca um conselho, e a pessoa diz assim, você tem que se amar mais. Mas Jesus não nos ensina a nos amar mais. Ele nos ensina a tomar a nossa cruz e morrer para nós mesmos, não é? Morrer para nós mesmos. O que acontece, meus irmãos, é que esse pensamento hedonista, que gera uma consequência utilitarista, às vezes nos influencia no campo, como missionários, como crentes, como pastores. Recebemos influências. E às vezes, quando nós temos essas influências no ministério, nós nos tornamos centralizadores, queremos que o ministério gire em torno de nós. No ministério, seja no campo missionário, seja na igreja, buscamos os holofotes, porque somos regidos por esse desejo interno e cultural de autorrealização. Às vezes nós deixamos os nossos sentimentos nos enganar e colocamos a nossa vontade antes da vontade de Deus. Às vezes tem lugar em campos carentes, precisando de gente, lá no meio do mato, lá do outro lado do oceano, e pastores sobrando na cidade, porque, às vezes é por isso, porque está buscando uma realização pessoal no ministério, enquanto o ministério, às vezes, é um processo, é uma cruz, não a cruz de castigo, mas a cruz de morte pessoal. Instrumento de Deus para nos fazer morrer para nós mesmos. Para essa cultura hedonista, que nos leva
focalizar a nossa necessidade, os nossos desejos, nós precisamos aprender com o Senhor a ter um amor abnegado, para sermos efetivos aqui, para sermos efetivos em qualquer lugar, para pregarmos o amor e para vivermos o amor. No dia 15 de dezembro de 1910, na Inglaterra, quem estava no porto viu um homem com a mala sozinho chegando para embarcar num navio. Esse homem tinha sido missionário na Índia durante vários anos. Depois foi missionário na China durante vários anos. Ficou doente e voltou para a Inglaterra. E como doente, veterano de campo missionário, passou a divulgar o trabalho missionário no seu país, na Inglaterra. E certo dia, passando numa rua, viu um cartaz numa vitrine: canibais pedem missionários na África. E ele entrou, foi ver o que era e ficou sabendo que a África Negra precisava de missionários, então ele colocou a África Negra nos seus desafios. E começou a falar da necessidade de enviar missionários para a África, mas ninguém se despertava. E um dia ele orando, questionava ao Senhor: por que o Senhor não envia missionários, jovens missionários para a África? E o Espírito Santo falou no seu coração: porque eu já escolhi, eu quero que você vá para a África. Ele relutou porque ele era doente, mas o Espírito Santo continuou falando no seu coração, então ele foi falar com a sua família. Sabe o que aconteceu? A família pulou longe: de jeito nenhum, você está doente, não vai. Ele insistiu um pouco mais, foi falar com a sua igreja. Sua igreja falou: mas você está doente, não podemos te enviar. Ele foi falar com a sua missão. A missão o proibiu de ir porque estava enfermo. Ele foi procurar o médico, então, pensando: de repente, se eu convencer o meu médico, ele me dá um atestado e eles vão me enviar. O médico também o proibiu. Você não pode ir, você está doente. E ele orou mais alguns meses, mas ele estava tão convencido de que aquela era a orientação de Deus, que ele resolveu ir sozinho. E aí, no dia 15 de dezembro de 2010, ele foi pegar um barco. E a história fala que a família não estava com ele, a esposa, as filhas não estavam com ele, a igreja não enviou ninguém para o acompanhar, a agência missionária também não enviou ninguém para acompanhar, porque ele foi por conta própria sozinho. Embarcou naquele navio em direção ao Sudão durante meses. Do Sudão ele foi para o então Zaire, trabalhou 18 anos ali. E nesses 18 anos foi usado por Deus no plantio da maior igreja que existe até hoje, que hoje é Congo, né? CCCA. Nem sei pronunciar o nome, mas é CCCA o nome da denominação. A maior denominação que existe ali no Congo foi fundada por ele. Pregou o evangelho em vários povos e evangelizou muitas tribos ali naqueles 18 anos, trabalhou duramente e morreu ali. Mas antes dele morrer, um jovem foi enviado até ele para acompanhá-lo, e aquele jovem perguntou: sim, eu esqueci de dizer. Em 1913, além de fundar uma igreja, ele fundou também uma missão, que é chamada WEC International, que aqui em Belo Horizonte é conhecida como Missão Amém. Tem um grupo de missionários aqui, de base, tem mais missionários lá no Amanagé, a nossa equipe, e tem no mundo todo 74 equipes missionárias, com mais de 2.000 missionários atualmente. O nome desse homem é Carlos Studd. E quando ele estava já na sua velha idade, ele foi entrevistado por um jovem interessado em missões, e o jovem perguntou para ele: o que levou o senhor a deixar tudo para trás e vir sozinho aqui para a África? Ele respondeu: porque Jesus Cristo é Deus e morreu por mim. Então não haverá sacrifício grande demais que eu não faça por amor a Ele. Não haverá sacrifício grande demais que eu não faça por amor a Ele. O que deve nos mover para o trabalho missionário, para o ministério pastoral, é o nosso amor por Cristo. Se amarmos a Cristo, teremos a motivação correta, teremos a força que vem desse Cristo para perseverar e caminharemos para a glória de Deus. Não é amor pela igreja, não é amor pelo conselho, pela denominação, nem pelo perdido, é amor por Cristo, deve ser a nossa motivação. Nesse mundo hedonista que nos leva a amar a nós mesmos, nós somos desafiados pela palavra de Deus a amar menos a nós mesmos, amarmos mais a Deus e amarmos o próximo com amor abnegado, que nos leva em direção ao outro.
e não nos deixarmos ser influenciados como pastores e missionários por esse pensamento do nosso tempo. Versículo 9 de Tessalonicenses diz que eles teve o nosso ingresso no meio de vós, a repercussão que teve o nosso ingresso no meio de vós, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Hedonismo nada mais é do que idolatria. Egolatria é idolatrar o eu mesmo. Esses irmãos, eles foram libertos dessa idolatria pela graça do Senhor e por isso desenvolveram um amor abnegado. Amor é fruto do Espírito. Se você não consegue amar a Deus, ore ao Espírito Santo para te dar amor intenso pelo seu Criador. Mas o hedonismo não é a única marca da nossa época. Nós vivemos numa cultura fortemente relativista, resultante desse processo também contemporâneo de ideias, de pensamentos anticristãos, que atacam a nossa fé e que às vezes nos influenciam. O relativismo, aquele pensamento que pode ser resumido na afirmação: nada é absoluto. Seu maior valor é a dúvida, e o resultado do relativismo é a desconstrução de valores. Começa a desconstruir a moral, coloca em faixa cinzenta a ética, a família, a igreja, a Bíblia, por fim, relativiza Deus. Relativismo é tirar as coisas do preto e do branco e colocar tudo numa faixa cinzenta. Se o hedonismo é um ataque aos relacionamentos, porque eu me torno voltado para mim mesmo, o relativismo também é um ataque à fé. Porque a fé demanda posicionamento claro, firme, preto do branco. E o relativismo, ele é cinzento. Nosso tempo tenta substituir a fé pela experiência, pelo empirismo, e por isso relativiza as coisas. A resposta para o relativismo é uma fé, como diz aqui no texto, uma fé operante, a operosidade da vossa fé. Uma fé que se manifesta em termos práticos, uma fé que tem posicionamentos claros, uma fé que tem fundamentos, que tem alicerces. Somente uma igreja de fé operante, clara, firme, fundamentada, consegue fazer frente a essa cultura relativista do nosso tempo. E o detalhe, meus irmãos, é que assim como o hedonismo, o relativismo nos alcança e nos influencia como missionários e como pastores. Quem está no campo missionário, transcultural, como o pastor Rinaldo expôs aqui hoje de manhã, em particular no contexto indígena, lida com mitologias. E nós precisamos estudar e entender as mitologias, porque elas formatam o pensamento do povo. E elas explicam e influenciam as gerações, o padrão de pensamento, a cultura. É preciso entendê-las. O risco quando nós somos influenciados pelo relativismo, que nós não fazemos o que o pastor Rinaldo bem pontuou aqui. Não fazemos a diferença do que é negociável e do que não é, do que é inegociável. Começamos a respeitar tanto os relatos de um povo que passamos então a adequar o evangelho a elementos que não são adequáveis, se posso expressar assim. Achatar o evangelho para caber em uma caixinha onde eu não deveria colocar ele. Nós temos um caso clássico no Brasil, que inclusive se tornou, antes eu não mencionava isso porque eu achava que poderia atacar algumas pessoas, mas acabou caindo numa dissertação de mestrado em antropologia de alguém contra a ação missionária e usou esse exemplo para atacar a ação missionária. Nós temos no Brasil um caso onde os missionários respeitaram tanto uma cultura e a sua mitologia que decidiu evangelizar aquele povo afirmando que Jesus tomou o timbó.
Timbó é veneno. Uma cultura onde muitos casos de suicídio e através de envenenamento, para não levar a ideia de cruz, porque é muito estranho àquela cultura, resolveram dizer, não, Jesus tomou Timbó por vocês. Isso é relativismo influenciando o trabalho missionário, né? É um extremo, mas às vezes acontece em graus menores entre nós no campo missionário. É resultado desse processo de relativizar as coisas, às vezes com a boa intenção, para respeitar o diferente, não atacar uma cultura e assim por diante. Agora, isso acontece somente lá nos povos tribais? Porque se lá nós lidamos com as mitologias, aqui nós lidamos com as ideologias. Não é? Às vezes nós bebemos das ideologias do nosso tempo, até sem perceber, sem nos dar conta. Eu creio que tem 4 grandes ideologias que influenciam nossa geração, essa época, nosso contexto urbano, pós-moderno. Uma vem do socialismo, através de Marx. A outra vem da biologia, através de Darwin. A outra ideologia vem da filosofia, através de Nietzsche. E a quarta vem da psicologia, através de Freud. Marx, ele nos leva a interpretar as escrituras com o que é chamado hermenêutica libertária, onde lemos as escrituras com lentes, e aliás, recentemente, um irmão bem conhecido entre nós fez essa proposta, né? Nós precisamos passar a ler as escrituras com as lentes da sociologia. Basicamente isso, a lente libertária, onde vemos os processos de opressão, a começar no casamento, não é? Onde não pode ter um cabeça, ambos têm que ser iguais, porque todo o processo de opressão nessa ótica vem da família judaico-cristã. E assim, tudo onde tem hierarquia deve ser achatado, a começar pela hierarquia eclesiástica, pela hierarquia política, pela trabalhista. Aplica-se a todas as áreas e no final da história vamos caminhar num viés anti-Deus, porque o Evangelho nos traz hierarquia, não é verdade? Deus tem um processo hierárquico, claro, Ele é o soberano e ninguém está acima dele, todos estão abaixo. Simples assim, não é? É a ótica marxista, que nos leva a achatar a vida e romper com as instituições e assim por diante, né? A ótica da biologia de Darwin, do evolucionismo, nos leva a supervalorizar a ciência e os métodos científicos. E eu tenho, às vezes, me dá um arrepio quando eu vejo pessoas lidando com as escrituras com óticas científicas. É claro que nós temos métodos de exegese, de hermenêutica e assim por diante, mas as escrituras não são lidadas como a gente lida com um texto, com a interpretação de um texto qualquer. Tem muita coisa além disso. Aliás, o método mais aclamado na nossa cultura de educação, o construtivismo, ele é nada mais, nada menos do que o marxismo aplicado à educação. E às vezes nós o exaltamos mesmo entre nós, sem perceber que ele é um processo claramente de relativização das coisas. Resultado de Derrida, que diz que o texto ele não tem um sentido em si mesmo, o significado está no seu leitor. Então, eu leio e entendo dessa forma, o outro lê e entende daquela forma, o outro lê, e temos que respeitar as compreensões que cada um tem desse texto. É desconstrutivismo. Aí vem Paulo Freire e constrói em cima desse alicerce o que é chamado de construtivismo. Nada mais é do que relativismo marxista aplicado à educação, e nós enaltecemos esse negócio entre nós como se fosse a grande solução para a educação. Sendo que nós tratamos com um texto sagrado que não pode ser lido dessa forma. Tem como eu leio, bom, para mim, esse texto significa isso que importa. Para o outro irmão, significa tal coisa, isso que importa. Não é assim. A palavra de Deus tem um dono, tem um autor, e o que importa é a mente do seu autor. Nós não podemos tratar o texto dessa forma. Mas as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens na universidade, eles estão aprendendo a ler a Bíblia dessa forma. Percebe
o processo de relativização das coisas resulta na relativização da palavra, da fé, de Deus, da igreja, da moral, da ética e assim por diante. Se ele nos leva a ler as coisas, a vida dessa forma, Nietzsche nos leva a ser fatalistas, sem esperança, com seu niilismo. E Freud, no meu entendimento, nos leva a um processo de normalização do comum. Vou explicar o que é isso. Nem tudo que é comum é normal. Nem tudo que é comum é normal. Tem muita coisa que é extremamente comum, mas não é normal. E nós não podemos aceitar o que não é normal como normal. Mas o psicologismo, não quero falar aqui da psicologia, mas do psicologismo, resultante desse processo, dessa ideologia que surge a partir de Freud, nos leva a normalizar o que é comum. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu falei aqui ontem que só em 2015 eu descobri que eu tenho um coração irascível. Porque passei por um processo de contrariedade, e no processo de alta contrariedade eu tive uma crise nervosa, lá em São Gabriel da Cachoeira. Estava mexendo com um chuveiro, e aí eu estava tão tenso naqueles dias, que trocando uma resistência do chuveiro, aquele negócio quebrava, queimava, colocava lá o parafuso, caía aí para o ralo, ia colocar outro, queimava, ia lá, comprava. De repente me deu uma crise de raiva, me deu uma vontade de arrancar aquele chuveiro e bater e quebrar ele na parede. Aí quando eu vi que eu estava para fazer isso, eu estava numa cadeirinha, eu desci e fiquei olhando para o chuveiro, com raiva daquele chuveiro. Rapaz, quando eu percebi, minha mão direita estava tremendo, você acredita? Estava tremendo, a outra mão começou a tremer, eu comecei a sentir um repuxar aqui na minha barriga, de repente a minha perna começou a tremer, sentei e comecei a tremer e fiquei duro. Elisângela viu, Ramon, o que está acontecendo? Não sei, eu estava consciente, mas não conseguia controlar o meu corpo tremendo de raiva. Aí chamou os nossos 2 colegas missionários, eles me pegaram nos braços, me levaram para o hospital. E aí eu cheguei lá, um enfermeiro, o médico me examinou e falou, dá um acalmante para ele aí. Veio o enfermeiro com a injeção daquela sossega-leão e pegava no meu braço e dizia assim, relaxa, relaxa. Relaxa? Estava tremendo, cara. Me deu uma injeção com o braço tenso, doeu até na alma. Eu parei de tremer por causa da dor. Aí relaxei, aí o médico fez uma série de exames, voltou e falou, não tem nada não é normal, você está estressado. É um hospital do Exército. Eu recebo militares direto aqui, estressado. Você tem que desestressar, é só isso, não tem nada não. Rapaz, aquele negócio foi humilhante para mim. Como assim? Eu sou um pastor missionário, estressado ao ponto de ter uma crise nervosa? Humilhante porque também fui carregado pelos meus colegas, né? Eu sou o coordenador da equipe, meus colegas me carregando no braço, e eles estavam lá ouvindo que o seu líder coordenador estava estressado ao ponto de ter uma crise nervosa. Voltei para casa humilhado, rapaz. Aí um amigo meu foi lá, à noite, colega de equipe, pastor Marcelo, foi lá me visitar e falou, Cássio, o que aconteceu? Eu falei, rapaz, eu não sei, eu tive uma crise nervosa, mas assim, eu fiquei com raiva, de repente fiquei com raiva do chuveiro. Mas não é o chuveiro não tem culpa, eu acho que é porque um momento de contrariedade e tal. Aí ele falou, rapaz, eu ganhei um livro, eu não li ainda, é sobre ira. Você quer dar uma lida? Eu quero. Fui lá na casa dele, trouxe um livro de Robert Jones, chamado Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. Rapaz, eu li esse livro. Aquele livro me diagnosticou. Ele me humilhou e me mostrou a graça. Porque ele fala da ira que é vulcânica e da ira que é gélida. A ira vulcânica é vermelha, explode. Bah! Quando eu li, é meu pai. Aí o 2º capítulo ele fala da ira azul, que é implosiva. Não é? Implosiva, não fere as pessoas, mas fere a si mesmo. Um leão que pula para fora e um leão que fica enjaulado, desferindo golpes na pessoa por causa da raiva, da ira. E ele mostra naquele livro, biblicamente, que a ira, ela é um subproduto da autojustiça. E a autojustiça é um subproduto do orgulho. No final ele diz assim, você é irascível, você é orgulhoso. Rapaz, foi humilhante. E aí eu me dei conta de algo. Deus vê o nosso coração. Eu cresci dizendo, não vou ser igual ao meu pai, mas era igualzinho ele. Só que ele explodia, eu implodia. Mas diante de Deus, explodia, eu implodia, é a mesma coisa. Ira é ira de qualquer jeito. Não é verdade? Ira é ira. Aos 39 anos que eu me dei conta que tenho um coração irascível.
Só naquele dia eu percebi que Deus estava usando as circunstâncias do campo para me libertar, para me redimir, para santificar o meu coração. Bom, fui para Manaus, aí os amigos falaram, olha, é bom procurar uma terapia, rapaz, esse negócio assim, liderança, muito trabalho, muito tal. Procura uma terapia, eu nunca tinha ido. Eu falei, tá bom. Fui uma terapeuta cristã, contei para ela o episódio, falei desse livro que eu tinha lido, a irascividade no meu coração, e ela falou comigo assim, pastor, não se culpe tanto, não se cobre tanto, isso é normal, pastor, todo mundo passa por isso, você tem que extravasar a sua raiva, quando você estiver assim tenso, vai para algum lugar e comece a gritar, converse com a sua esposa para ela entender, fale bravo com ela, assim, faça um acordo com a sua esposa para você poder falar bravo com ela, como se você estivesse xingando, que assim você extravasa. Eu fiquei olhando para aquela mulher, uma terapeuta cristã, eu estou confessando o meu pecado para ela e ela está dizendo, é normal. Quero dizer para você, não é normal, é pecaminoso, não tem que extravagar. Tem que quebrantar o coração diante de Deus, tem que buscar quebrantamento, porque a gente não consegue se auto-quebrantar. Tem que se arrepender, pecador. Então, essas ideologias, elas nos influenciam e nos faz ler as coisas de formas diferentes. Sabe o que acontece? Nós vivemos nesse mundo, nessa sociedade relativista. Nós precisamos comunicar o Evangelho para esta realidade, para esse mundo, essa cultura relativista. Se nós não tivermos uma fé operante, prática, firme, fundamentada na palavra, ao invés de pregarmos para esse mundo prega para o nosso coração e nos convence. E se de igual forma não tivermos essa fé operante, fundamentada nas Escrituras Sagradas, alicerçada, nós vamos para o campo missionário e começamos a relativizar as coisas e pregar o politicamente correto. Porque toda cultura precisa ser confrontada pelas Escrituras, a começar a nossa, a começar o nosso próprio coração. Como é que eu vou para uma cultura lá no campo missionário e eu acho que não vou ter confronto, não é confronto de brigar com as pessoas, mas de confrontar ideias, o que o pastor Rinaldo disse aqui hoje de manhã, aquilo que não é negociável. Temos que ter uma fé firme. A boa notícia, a má notícia, é que nós não conseguimos gerar fé no nosso próprio coração, nem conseguimos gerar amor também, né? A boa notícia é que o Espírito Santo, ele tem o poder de gerar fé em nosso coração. Jesus é o autor da fé. E ele não apenas gera fé salvadora em nosso coração, mas ele também aumenta a nossa fé, desenvolve a nossa fé. O versículo 8, lá de Tessalonicenses, diz assim, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Uma igreja que tem fé operante é uma igreja missionária. A sua fé é divulgada, espalha, não fica enclausurada, não fica presa. Um missionário de fé operante não consegue ficar entre os perdidos e não comunicar a sua fé. Mas às vezes nós precisamos fazer como aquele pai lá de Marcos capítulo 9, versículo 24. O menino está passando mal, ele vai e chega para Jesus e diz, mestre, se puderes, cura meu filho. Jesus olha para ele e fala, se puder? Mas é claro que eu posso. Ele diz assim, se creres. E ele diz assim, eu creio, mas aumenta a minha pequena fé. Nós precisamos fazer essa oração todo dia, né? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha pequena fé. Precisamos ter uma fé operante para sermos pastores e missionários que não negocia os valores do Evangelho e que prega efetivamente esse Evangelho que precisa ser transmitido a todas as nações. Por último, nós vivemos numa... O relógio agora está certo, né? Tá. Por último, nós vivemos numa cultura não apenas hedonista, que nos leva a um processo utilitarista da vida, não apenas numa cultura relativista, que nos leva às vezes ao processo do secularismo, porque de trás do secularismo está o relativismo, mas nós também vivemos numa cultura, numa sociedade fortemente existencialista.
Existencialista não apenas no sentido filosófico, no sentido antropológico. Antropologicamente, as culturas são orientadas para o passado, o futuro ou para o presente. As culturas mais orientadas para o passado, que dá valor ao passado, projetam o futuro. São mais esperançosas, algumas chegam a ser messiânicas. As culturas que não dão valor para o passado se centram no presente, porque centram-se no presente se tornam imediatistas e às vezes fatalistas. E nós vivemos, Elisângela e eu convivemos com culturas fortemente existencialistas, que não pensam pouco no passado, quase nada no futuro, pensa no aqui e agora. A nossa cultura pós-moderna, ocidentalizada e ocidental, se torna cada vez mais existencialista, centrada aqui, no hoje. Esse pensamento, ele é expresso no aqui e agora, né? O maior valor para esse pensamento existencialista é o momento, é a experiência do momento. E o resultado desse negócio é a supervalorização da experiência pessoal e momentânea. É o imediatismo, né? Vivemos uma cultura fortemente imediatista. Tem uma psiquiatra italiana chamada Maria Teresa Ferla. Ela escreveu sobre esperança e emoções. Ela disse que quanto menos esperançosos nós somos, mais vulneráveis a adoecimentos psicoemocionais nos tornamos. Uma cultura que é focada no presente, ela é, consequentemente, pouco esperançosa. A esperança diz respeito ao futuro, não é verdade? Ao futuro. Focado no presente, pouco esperançosa. Pouco esperançosa se torna vulnerável a adoecimentos. Não por acaso nós vivemos a era dos adoecimentos psicoemocionais, não é? Uma cultura que nos leva a voltar para nós mesmos, hedonista. Uma cultura que nos leva a relativizar os valores e tudo se torna cinzento. E que nos leva a pensar no aqui e agora, nesse tempo. No máximo pensamos na aposentadoria, mas quase pregamos, por exemplo, sobre o porvir. Não é verdade? Voltados cada vez para o aqui e agora. Nos tornamos vulneráveis aos adoecimentos. O contraponto para um pensamento existencialista é a esperança. Não é verdade? O texto diz que essa igreja, ela tinha firme esperança, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 3. E o versículo 10 diz assim: e para aguardardes do céu o seu Filho. Uma igreja com esperança firme, e essa esperança não estava no governo romano, essa esperança não estava no sistema social de Tessalônica, essa esperança não estava nem na igreja, essa esperança estava no Filho de Deus que haveria de vir dos céus para buscar os seus. Nós precisamos dessa esperança firme, se nós queremos ser relevantes aqui onde nós estamos nas nossas culturas pós-modernas. Nós precisamos dessa esperança firme, se nós queremos ser efetivos e mais guardados de adoecimentos no campo missionário e nos púlpitos das igrejas, das nossas igrejas. Nós precisamos dessa esperança firme para guardar as nossas emoções, porque a esperança no Cristo, que está acima de todas as coisas e que há de vir dos céus para buscar os seus, é que nos dá força para perseverar no momento que o negócio fica feio, que nos dá força para resistir ao sofrimento, para caminhar em meio às dores. Um psiquiatra conhecido como Papa da psiquiatria norte-americana, Alan Francis, ele escreveu um livro em 2013, já na sua velha idade. Ele passou mais de 23 anos como responsável pelo DSM, que é o Código da Psiquiatria, né? O livro Código da Psiquiatria, e foi psiquiatra atendendo por mais de 45 anos. E na sua velha idade ele escreveu um livro reconhecendo muitos equívocos que ele cometeu voltando atrás em muitas coisas que ele tinha afirmado. Escreveu um livro Voltando ao Normal.
inflação diagnóstica e medicalização da vida, algo assim. Ele fala que muito do que hoje é diagnosticado como doença, ele diz, muito, não tudo, muito do que hoje é diagnosticado como doença, na verdade são problemas da vida que deveriam ser encarados e resolvidos. Mas como recebemos, às vezes equivocadamente, um diagnóstico de uma enfermidade X, nós nos fragilizamos e não reagimos, não enfrentamos, não encaramos, não temos autoenfrentamento. Dois outros pesquisadores norte-americanos, Alan Horvitz e Jerome Wakefield, escreveram um livro similar especificamente sobre depressão. O nome do livro é A Tristeza Perdida, como a psiquiatria transformou a tristeza em doença. E eles faz essa mesma afirmação nessa mesma direção. Não afirmam que não exista depressão e doenças emocionais. Eles afirmam que há um excesso de diagnóstico, de medicalização da vida, e que isso fragiliza a nossa sociedade. Isso é resultado de existencialismo. No fundo, é existencialismo. É falta de esperança. Falta de esperança nos vulnerabiliza emocionalmente. Simples assim. Nós quisermos ser uma igreja que faz frente a essa cultura que nos influencia e que nos distancia da luz das Escrituras. Se nós queremos ser pastores e missionários que faz diferença e que prega o Evangelho e que persevera no dia mau, precisamos buscar do Espírito Santo, para Ele encher o nosso coração de esperança firme esperança em Jesus. E assim, creio eu, teremos os firmes alicerces para caminharmos no ministério, seja na igreja, seja no campo missionário. E eu queria encerrar convidando você a ler comigo, a lermos juntos 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Vamos juntos? Agora, pois, permanecem Deus abençoe.